Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Sejam bem-vindos, então, vamos lá ao tema deste nosso treinamento, preparado sempre aí com exclusividade para você, aluno aqui do MEC. Aula de hoje, injeção eletrônica do Audi A4, e vamos começar a parte de sinais de entrada, com a aula de sensores, parte 1. Claro, né, toda uma sequência lógica de aprendizado para que vocês tenham o conhecimento técnico necessário para o reparo, para o dia a dia, que não é fácil, né? Sabemos muito bem que não é fácil, né? Você está aí aprendendo, trabalhando e entendendo como funcionam, né? Essa diversidade de veículos. Brinco sempre, né? Se você comparar o mecânico com o padeiro. O padeiro vai fazer pão logo cedo, depois mais tarde, né? Talvez erre um pouquinho os cálculos do pão, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é pão, né? Quando você abre a oficina de manhã, você não sabe se vai aparecer ali, né, um Audi A4, um Gol, um Fiesta, uma Tucson, né, um PT Cruiser. Não sabe. A variação é muito grande, né? E são raros os casos de oficinas monomarcas, e mesmo assim, dentro de uma monomarca, são 7, 8, 10 modelos diferentes. Então, fica muito difícil, né, você entender tudo de tudo, né, das montadoras. Por isso que é importante estar o tempo todo aprendendo, estudando, acompanhando as aulas aqui no seu universo do mecânico, lendo bastante jornais, revistas do setor, né, revistas para o dono do carro também. É muito interessante, né? A gente fala muito de revistas e jornais do nosso setor, né, do aftermarket automotivo, né? São várias publicações, a maior parte delas são gratuitas, inclusive, né? Mas também não se esqueçam que é importante também acompanhar a revista da banca de jornais, tá? Revista Quatro Rodas, revista Auto Esporte, revistas, né, ou jornais referências para carro, porque tem que estar antenado com tudo. É muito complexo, né, o mercado automotivo, e a gente tem que estar a par de tudo, senão fica um pouco complicado o cliente chegar com um carro e você nem sabe onde solta o freio de estacionamento. Não é assim? Quantos carros que chegam na oficina, peraí, vou testar o carro, onde que solta o freio de estacionamento? Ah, é naquele botão. Ah, é só engatar ré que ele desengata sozinho. Tem uma série de, né, modelos e modelos diferentes no mercado. Por isso tem que estar sempre bem antenado. Bom, e a aula de hoje, nossa quarta aula sobre o Audi A4, sensores parte 1. Vamos falar, né, como é hábito, né, você ter um aprendizado numa crescente, né, sensor de rotação e sensor de fase. Então vamos falar do principal sinal do módulo que ele recebe, o sensor de rotação, como que é a roda fônica, né, desse motor que está no virabrequim, né, não é dente, né, ela é aquela tipo rasgada, é a fônica rasgada. Sensor de fase, que está no comando de válvulas, é um pouquinho diferente do que a gente está habituado em outros modelos, né, a relação de sinal de um com o outro, qual é importante, qual não é tão importante, enfim, detalhes, né, de valores e testes iremos abordar agora aqui no seu universo do mecânico. Bom, em nossa diagramação, estamos aqui, né, à esquerda aí dessa diagramação, onde temos a ECU bem no centro, à esquerda os sinais de entrada. Em asterisco, né, aquele que nós vamos falar na aula de hoje. São dois, né, ó, rotação, que também é PMS, né, também é ponto morto superior, e o sensor de fase. Então, esses dois sinais serão abordados nesta aula.
E ainda tem outros sinais, né? Temperatura do motor, sensor de massa de ar, o MAF, sonda lambda, detonação, temperatura do ar admitido, posição de borboleta e sensor de altitude. O módulo processa toda essa informação rapidamente e aí comanda os atuadores, os eletroinjetores, atuador de lenta, ignição, canister, sobrepressão de turbo e bomba elétrica de combustível. Enfim, temos aí os principais componentes desse sistema, desse veículo, né? E vamos já falar desses dois sensores, rotação e sensor de fase. Iniciamos as informações com os sinais de entrada desse sistema, sempre posicionando vocês com os sinais dos sensores de rotação, PMS e fase, né? Sempre é interessante iniciar o aprendizado pelo principal sinal que o módulo recebe, que é o rotação, junto com o PMS, né? De um único sinal, o módulo tem as duas informações. A posição do PMS, que é o ponto morto superior, e a rotação do motor. Ou seja, com esse sinal do sensor de rotação, o módulo sabe a velocidade, a rotação do motor e a posição do virabrequim. Ele sabe quem é o PMS do 1 e 4, 2 e 3, né? Afinal de contas, são cilindros gêmeos. Onde um está, o outro também estará. Não é assim? Se o pistão do primeiro cilindro estiver para cima, o do quarto também está para cima. Do segundo e terceiro, se estiver para baixo, o outro também está para baixo. Eles estão sempre na mesma posição. Quem determina, né, a fase do motor deles, claro, comando de válvulas, né? Não é o virabrequim, é na parte de cima, né? Na parte de comando de válvulas que é determinada a fase, tá? Vamos então ao Audi A4. O veículo, para vocês sempre sintonizarem bem, né? As 4 argolas do Audi. E vamos aos detalhes, né? O sinal do sensor de rotação é o sinal fundamental para a ECU adequar todos os funcionamentos básicos que o sistema tem que mapear. Assim, é um sinal primordial que a ECU recebe. Só por que é interessante insistir nisso? Um sinal de sonda lambda influencia o tempo de injeção. Um sinal de detonação influencia a ignição. Um sinal do massa de ar, o MAF, tem muito mais ligação com a injeção do que com a ignição. O sinal de borboleta tem mais com a injeção do que com a ignição. O sinal de rotação mexe com os dois, tanto com a injeção como com a ignição também. Entenderam isso? Então, por isso que é primordial. Ele é base para todos os mapas dos atuadores. Então, rotação, pessoal, sempre tem que ter. Se não tiver, não funciona, né? Telinha de vocês, o motor 1.8, 5 válvulas por cilindro, né? 2 comandos de válvulas, 20 válvulas, né? Nem dava para colocar, né, num comando só 20 válvulas, né? Imagina como que o comando ia comandar 20 válvulas, né? Haja válvula para um comando só, né? Então nós temos um motor 20 válvulas, 5 válvulas por cilindro, 3 de admissão, 2 de escape, tá? Vamos lá então ao detalhezinho referente também a essa parte. A importância dos comandos efetuando um controle sobre as 20 válvulas indicam uma necessidade extra em relação ao sinal de fase que está posicionado diretamente no comando de válvulas de admissão. Então, assim, é um motor com muitas válvulas? Positivo, é um motor com muitas válvulas. Tem que ter um sincronismo entre o sinal de rotação e o de fase? Com certeza. Tem que ter, tá? Para não ter nenhum risco de mapear errado. Detalhe, temos o sensor de fase diretamente no comando de
admissão do motor. E veremos já já, né, esse componente também. Bom, vamos lá. Primeiro, falando sobre o sensor de rotação do motor. Como esse áudio, né, dessa aula, né, um áudio de 2000, 2001, 99, é um modelo ainda mais antigo, temos os sensores ainda com o cabo comprido. Vocês já viram isso em outras injeções, né? Hoje não, né? A maioria dos sensores de rotação não tem mais esse cabo com o conector, né? É só o sensor e pronto, né? Esse ainda é um modelo mais antigo, uma injeção Bosch Motronic mais antiga. E assim, pessoal, ele tem esse cabo longo, um cabo que tem uma blindagem de aterramento para poupar aí, né, de possíveis interferências eletromagnéticas e o sensor parafusado no bloco do motor. O conector elétrico fica mais fácil, porque claro, né, tem todo esse cabo longo aí para facilitar a comunicação com o chicote do carro, ok? Rotação. O sinal de rotação do motor é fundamental para todos os cálculos de massa diária admitida, controles diversos, principalmente dos avanços de ignição e de tempo de injeção de combustível. Então, rotação é um sinal base fundamental. Onde ele fica? Onde que ele está localizado, né? Lá no motor, né? Localização, né? Não está ali na capa, né? Está naquela direção, um pouquinho mais para baixo. Fixo diretamente na lateral do bloco do motor, lado esquerdo do veículo. Esse sensor está preso apenas por um parafuso e tem um anel O-ring de vedação, para não termos vazamentos, né, de óleo para a parte externa. Por quê? O furo onde vai o sensor fura o bloco do motor. É um orifício, né, diretamente com o óleo do motor, mas não parte de baixo, parte lateral. Então, com o virabrequim funcionando, girando, espirrando óleo para tudo quanto é lado, iria vazar óleo por ali. Por isso tem um anel O-ring de vedação. Claro, como ele é fixo no bloco do motor, não tem regulagem, não tem ajuste da distância da roda, né, fônica, que é quase uma roda dentada, vamos ver já que não é dentada, né, da roda fônica com o sensor, a posição é fixa. Não dá para regular. Até mesmo para medir, né, a distância entre a ponta do sensor e a roda dentada, é quase que impossível você medir, né? Teria que medir com um paquímetro de profundidade sem o sensor e depois descontar a medida do sensor. É a forma que você tem para medir, né, a distância entre a roda dentada, né, a roda fônica e o sensor. Porque mesmo sem o cárter, você não consegue ter acesso. Não dá. Mas isso é fixo. Ou seja, é determinado pelo próprio projeto do carro. Não sei que alguém colocou um sensor ali para adaptar alguma coisa, o que não é muito comum acontecer não. Tá? Como que é o sinal desse sensor de rotação? Tá vendo aí a outra foto dele, enroladinho, bonitinho, né? Tipo de sinal do sensor. Tá vendo essa pontinha aí no sensor? Uma pontinha de metal? É o ímã permanente, né? Ali é ímã permanente realmente. Então é bem comum você tirar o sensor e ali ter, né, pedaços, restos, né, de metal do motor. Pequenas partículas de metal que estejam junto com o óleo do motor, quando são espirradas pelo virabrequim, né, que vai lavando tudo por dentro, né, bate ali no sensor, fica. Porque é ímã, né? Então é comum você tirar o sensor e tá cheio de limalha presa nele. Claro, não vai passar o dedo ali direto que vai cortar, né? Limalhas geralmente são bem finas, né? Corta com um pedaço de papel, você tira ali facilmente toda essa sujeira. Que pode influenciar, então, não é uma coisa certeza, mas que pode influenciar a qualidade do sinal do sensor. Esse sensor com óleo, lubrificante, até borra de óleo,
não vai afetar em nada a qualidade do sinal. Agora, metal influencia. Então, tem que sempre estar bem limpinho. Sabe que os motores já estão rajando um pouco, batendo um pouco, ou seja, vai ter um desgaste de bronzinas, um desgaste de mancal, um desgaste até do virabrequim? Tende a acumular bastante sujeira na ponta do sensor de rotação. Fiquem atentos a isso, tá? Vamos então aos tipos de sinais. Além de ter um cabo longo, né, até seu conector elétrico, temos nesse sensor um ímã permanente, enrolado por uma bobina, já que é um sensor do tipo indutivo fixo, sendo a parte móvel a roda dentada, né, ou a roda fônica lá no virabrequim. Pessoal, o sensor fica ali paradinho, quietinho, não mexe. E outra, não tem contato mecânico com nada. É campo magnético. A roda fônica passa perto dele, altera o campo magnético da bobina junto do ímã, manda um sinal elétrico. Esse sinal, né, o sensor indutivo, é um sinal digital? Não é um sinal digital. Sinal digital é um sinal de sensor Hall, né, que é onda quadrada. Aqui é um sinal conhecido como sinal analógico, ou seja, essa bobina enrolada no ímã, quando a roda fônica passa por ele, tende aí um sinal para a linha positivo, volta para o negativo e depois para no meio. Isso aí é cada dente, né, da roda fônica. Tá? Então não é um sinal digital, porque é um sinal analógico, ele varia de positivo para negativo. Um sinal digital, ele tem que ser em onda quadrada, tem que ser sempre positivo. Tá? Então, já sabemos que neste veículo é um sensor do tipo indutivo. Por outro lado, tem uma vantagenzinha técnica, né? Sensor indutivo tem bobina. Se tem bobina, dá para medir a resistência. Também tem algumas vantagens técnicas, né? Nesse sentido também, ok? Pense-se dessa forma, tá? Se é um sensor indutivo, ele vai ter o ímã, vai ter uma bobina enrolada no ímã. Se tem bobina, tem resistência. Se tem resistência, tem um valor para medir a resistência facilmente ali, né? Porque nem todos têm osciloscópio, tá? Então, com uma bobina medindo a resistência, é bem mais simples, né? Bem mais direto e é algo que todos têm no seu dia a dia, né? Na reparação automotiva, tá? Vamos lá então a essa questão de regulagem e testes. Composição de montagem fixa, sem ajustes, né? Como falei, né? Está diretamente fixo no bloco, não tem regulagem. É um sensor com fácil teste via osciloscópio, mas também fácil aí, né? Fazer uma medição da resistência elétrica, pois é simples, é indutivo, é um teste que já ajuda bastante. O valor da resistência elétrica, uma variação aí de 500 a 1000 ohms, né, com a tolerância. Geralmente fica entre 600 e 900 ohms. Tá? Um ajuste mais preciso desse valor, de 600 a 900 ohms. A grande dica, qual é? A bobina em si raramente dá problema. A bobina dentro do sensor raramente dá problema. O que pode ocorrer com uma frequência maior é a quebra ou, pelo menos, iniciar uma ruptura no cabo do sensor. Portanto, pessoal, quando estiver medindo o sensor, tá lá, medindo o sensor, deu 800 ohms. Legal, beleza, está na tolerância. Enquanto está medindo, pede para um auxiliar, um amigo seu na oficina, movimentar levemente o cabo. E você fica olhando se o sensor muda ou não o valor. É uma boa dica, porque a maior parte dos defeitos nesse sensor não é na bobina, é no cabo. Claro, vai ter que trocar o sensor inteiro, né? Não tem opção, mas você já descobre de cara alguns defeitos intermitentes, do tipo
só quando dá ré o carro corta, só quando pega uma subida muito íngreme o carro corta, né? Manobrando o carro corta. Você capta defeitos assim, mede a resistência, continua medindo e pede para um auxiliar ir lá e ir mexendo no cabo do sensor. Se oscilou o sinal, pode ter certeza que internamente, dentro da capa, tem fio danificado ou fio quebrado, tá? Já é uma dica que ajuda bastante, né, na prática, esse tipo de detalhe, tá? Bom, é um sensor que está ligado, claro, né, a ECU, a unidade de controle eletrônico, né? Vamos lá então saber os pinos de ligação. Então o sensor possui 3 pinos de ligação, sendo o pino 3 aterramento do chicote e a blindagem negativa. Então assim, pessoal, o pino 3 não está ligado no módulo. O pino 3 é um pino de aterramento da blindagem do sensor. Ou seja, aquele cabo preto, compridão, na verdade, parece com um cabo coaxial, né? Ele é uma malha negativa cruzada por fora. E os 2 fios do sensor passam no meio. Como se fosse passar no meio de um canudinho. Mais ou menos isso, né? Então, o pino 3 é basicamente o aterramento, né, da malha negativa do sensor. O sensor não precisa desse terceiro fio para funcionar. Não precisa. Ele só funciona com o pino 1 e o pino 2. Acabou. O pino 3 é uma proteção do sinal. Entenderam? Então, são 3 fios? Ah, são 3 fios, todos os 3 fios. Não! Mentira. Só precisa do pino 1 e pino 2. O pino 3 é só uma proteção. Por isso que chama blindagem, né? Você blindar, você proteger o sinal, que é o sinal desse sensor, tá? Bom, pino 1 vai ligado ao 56 do módulo e o pino 2 ao 63 do módulo. Claro, para o teste da resistência elétrica que nós falamos, né? De 500 a 1000 ohms, né? Mais centralizando, né? De 600 a 900 ohms. Claro, vamos medir entre o pino 1 e 2. Tá? Que teste que eu faço no pino 3? Que é uma sugestão? Mede continuidade entre o pino 3 e o pino 1. Que dá quanto? Infinito. Não pode ter nenhuma ligação. E entre o pino 3 e o pino 2? Também infinito. Não deve dar nenhuma comunicação, porque não tem. O pino 3 é de aterramento. O pino 1 e 2 são os pinos do sensor propriamente dito. Tá? Muito bem. Está aqui na telinha de vocês o painel de instrumentos, né? Mais uma vez. E claro, como sempre, passar mais uma dica aqui. Verificando com o osciloscópio, podemos verificar que além do sinal de rotação do motor, ainda temos o sinal do PMS, o ponto morto superior. Ou seja, a ECU consegue facilmente, apenas pelo sinal de rotação, mapear muito bem a ignição, a injeção e tudo mais. Só com um sinal, pessoal, desse sensor, já funciona praticamente o motor. Claro, vai estar limitado, com certeza, mas só com o sinal de rotação em PMS já tem parâmetros suficientes para o motor funcionar. Isso que é importante entender. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, o espaço de um dos nossos patrocinadores, e volto na sequência para falar mais sobre sensores. Temos o sinal do PMS, o ponto morto superior, ou seja, a esse antenado. O consegue facilmente, apenas pelo sinal de rotação, mapear muito bem a ignição.